Vamos ver os resultados de mais uma rodada pela Série A3 do Campeonato Paulista. Pela sexta rodada, na sexta-feira, Barretos 1, Juventus 3. No sábado, Atibaia 2, Francana 0, Nacional 0, Cotia 1, Grêmio Barueri 3, Santa Cruzense 0, Internacional de Limeira 1, Primavera de Indaiatuba 0, Itapirense 0, Votuporanguense 1. No domingo, Flamengo de Guarulhos 2, Rio Preto 1, Grêmio Osasco 0, Sertãozinho também 0, Taubaté 1, São José também 1, São José B 1, Tupã também 1. A sétima rodada tem início na quarta-feira, com Juventus e Itapirense, Atibaia e Tupã, Cotia e São José B, Santa Cruzense e Primavera, Flamengo e Barretos, Nacional e Rio Preto, São José e Internacional, Votuporanguense e Francana, Sertãozinho e Grêmio Barueri, Grêmio Osasco e Taubaté. O Bragantino sofreu a quinta derrota seguida no Campeonato Paulista da Série A1, e o técnico Marco Aurélio Moreira pediu demissão. No segundo tempo, aos 23 minutos, no escanteio pela esquerda, André Santos antecipou a defesa e desviou de cabeça. 1-0 Botafogo, placar final. O Braga, com 3 pontos, é o quarto colocado no Grupo D. Na classificação geral, ocupa a zona de rebaixamento na 18ª posição. Com o resultado, o técnico Marco Aurélio Moreira pediu demissão. Para o lugar, o clube anunciou Márcio Araújo, ex-Palmeiras. A apresentação deve acontecer nesta terça-feira no estádio Nabi Abichedi, na parte da manhã. Na sétima rodada do Paulistão, o Bragantino recebe no próximo sábado, no Nabizão, a Portuguesa. A partida está prevista para começar às 6h30 da tarde. Veja também a tabela de jogos do Paulistão. Pela sexta rodada no sábado, São Paulo 4, Osasco 0, Capivariano 3, Marília 0, Red Bull 2, São Bento também 2, Linense 2, 15 de Piracicaba 1, Botafogo 1, Bragantino 0. No domingo, Ituano 1, Corinthians também 1, Portuguesa 1, Santos 3, Rio Claro 0, Mojimirim 2, Ponte Preta 2, São Bernardo 0, Penapolense 0, Palmeiras 2. Na quarta-feira, um jogo atrasado da segunda rodada será realizado. A Linense enfrenta o Corinthians. E pela sétima rodada, na próxima sexta-feira, jogam Osasco e São Bernardo, São Bento e Ituano. No sábado, Palmeiras e Capivariano, Bragantino e Portuguesa, Ponte Preta e Red Bull, Marília e Penapolense. No domingo, Rio Claro e São Paulo, Corinthians e Mojimirim, 15 de Piracicaba e Botafogo, Santos e Linense. O aumento na passagem de ônibus não se dá porque eu quero, se dá por uma necessidade, se dá pelo equilíbrio financeiro entre poder público e empresa privada. Todas as empresas exigem, até às vezes judicialmente, esse equilíbrio financeiro. Não foi o caso da empresa de ônibus. O que acontece? Ela nos apresenta uma planilha dos custos durante o ano, do aumento do custo de toda a empresa durante o ano. Então, quanto subiu o pneu, quanto subiu o combustível, quanto subiu as peças, a depreciação do ônibus, enfim. Vários fatores fazem com que chegue num determinado valor apresentado pela empresa. O valor apresentado por ela foi de R$ 3,87, mais ou menos. Em negociações nós chegamos ao preço, um preço que está meio que estabelecido na média nacional, na média do estado de São Paulo, de R$ 3,40. É um preço ainda muito aquém de algumas cidades e que não ultrapassa 19% de impacto no salário mínimo. Na nossa gestão, em nenhum momento a passagem passou de 19% do salário mínimo. Isso significa que ainda é o mesmo preço praticado praticamente o ano passado, quando foi dado o último aumento. Enfim, se a gente for ver o histórico de Bragança, podemos ver que num determinado momento da história, a passagem impactava 30% ao salário mínimo. 30%. No nosso governo é 19%. Então não tem esse impacto que está falando de valores em relação ao salário mínimo. Ponto. Está estabelecido, será R$ 3,40, entrará em vigor no dia 21
de fevereiro, sábado, meia-noite, domingo já tem um novo preço de passagem. Mas em compensação, conseguimos segurar o preço do bilhete único. O que é o bilhete único? O bilhete único na verdade, ele está estabelecido em R$ 2,20. Como se faz para adquirir o bilhete único? A pessoa, do momento que compra até o último bilhete, ela tem 40 dias para usufruir de 60 passagens, com direito à integração. A integração de 2 horas na zona urbana e 2 horas e meia na zona rural, usando o mesmo bilhete. Ida e volta em qualquer direção, ela poderá usar por 2 horas ou 2 horas e meia o mesmo bilhete. Então são 60 bilhetes ao preço de R$ 2,20 cada um. A pessoa desembolsa R$ 132, adquire 60 bilhetes para usufruir durante 40 dias, sem R$ 1 de subsídio de dinheiro público. Isso é o mais importante. Não sai dinheiro dos cofres públicos para subsidiar a passagem de ônibus. A pessoa que não usufrui do ônibus não precisa pagar para quem usufrui. É um preço absolutamente acessível, talvez um dos menores praticados no Brasil. Então fica estabelecido assim. O bilhete único, eu acho que é a grande saída para aquele usuário que não se utiliza do Vale Transporte, não se utiliza do passe dos idosos, não se utiliza do passe escolar. Fica estabelecido o bilhete único, a R$ 2,20. Eu acho que é uma boa para o povo bragantino aí. Eu te apresento nesse momento uma tabela de todo o histórico de passagens de ônibus de Bragança Paulista. Todo histórico de aumentos e de impacto sobre o salário mínimo. E vocês verão que a passagem do governo Fernão Dias é a menor estabelecida desde o princípio desse contrato de ônibus com essa empresa. O Altiora News fica por aqui. Mais informações no Altiora Jornal. Tenham todos uma boa tarde.